pessoal, graça e paz, boa noite. Vamos começar mais um dia, da nossa leitura da Bíblia, a nossa live de leitura bíblica. E estamos indo hoje para o nosso 49º dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo. Nós decidimos ler a Bíblia esse ano, ler a Bíblia toda, dedicando 45 minutos de leitura. E hoje nós estamos indo para o 49º dia. Ontem nós chegamos a 48 dias de leitura e hoje nós estamos indo para 49 dias de leitura bíblica. E o nosso intuito é o quê? Todas as vezes que nós paramos para ler a Bíblia, como agora, nós vamos dedicar 45 minutos de leitura. Então é um tempo precioso, um tempo que você vai não só adquirir conhecimento, como também um tempo que você vai se comunicar com Deus através da sua palavra. Amém? Então você que está chegando, compartilhe essa live. Você que está vindo pela primeira vez, deixa um comentário aí, compartilhe com mais pessoas. Eu estou aqui normalmente de domingo a sexta, Às vezes acontece o sábado por conta das programações que eu tenho na igreja com os jovens, não consegui participar, ou por conta de alguma agenda que eu saio para pregar, e nem sempre a gente está aqui. E eu sempre tenho dito isso: a leitura da palavra de Deus, ela precisa ser uma leitura prazerosa. Não pode ser algo que tem que ser como obrigação. Então esse plano que eu estou colocando aqui de uma leitura de 45 minutos por dia, ela é algo prazeroso também. Nos traz prazer na leitura, não é algo que tem que ser obrigatório todos os dias. Ao final, eu vou distribuir esse plano com as pessoas que quiserem. E você vai ler a Bíblia em menos de um ano por 45 minutos de leitura por dia. Amém? Vamos orar. Sempre gosto de fazer uma oração antes da nossa leitura. E em seguida nós vamos já começar a nossa leitura de hoje, que vai ser a partir de Atos 12. E a nossa leitura funciona da seguinte forma: a gente lê uma parte do Novo Testamento, lê uma parte do Velho e depois encerramos em Salmos e depois Provérbios. Por quê? Porque Salmos, a gente terminou de ler Salmos ontem. Isso mesmo, nesse plano nosso, nós terminamos de ler o livro de Salmos ontem. E aí hoje nós vamos iniciar Provérbios. Então encerraremos hoje com a leitura de Provérbios. E eu estou muito feliz porque nós estamos vendo a evolução, dessa leitura, vendo as pessoas testemunharem aquilo que Deus tem feito através da leitura da palavra de Deus. Então vamos orar e a gente vai ler para não perder mais tempo. Pai, obrigado por esse momento onde nós vamos parar de fazer tudo que nós estávamos fazendo antes, dedicar um tempo na sua palavra de leitura. Eu te peço para que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos traga discernimento, que possamos entender e compreender o que o Senhor quer falar com a gente hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Então olha só, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Nós estamos lendo Atos dos Apóstolos e aqui nós vamos ler sobre a perseguição da igreja. Depois vamos ler que Pedro foi libertado da prisão. Olha só, Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-a, porém, a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Mas Pedro continuamente a bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. De manhã houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Quando Herodes o procurou e não o achou, inquiriu os guardas e mandou-os justiçar. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz porque o seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluia. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos, ou seja, João Marcos. Glória a Deus! Que poderoso isso daqui, né? Que poderoso, né? Aqui no versículo 11, Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Pedro tinha, convicção do que Deus poderia fazer por ele, e foi lá e fez. Atos capítulo 13, que agora vai começar muito sobre as viagens missionárias de Paulo. Que na verdade, antes aqui era o quê? Era a viagem missionária de Saulo, né?
Na igreja de, capítulo 13 de Atos, na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então Saulo era da igreja de Antioquia. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, ou seja, eles estavam servindo ao Senhor, na obra do Senhor. E eles estavam jejuando. E aí o Espírito Santo que falou com eles aqui neste momento. Foi o Espírito Santo. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Então, aquelas outras pessoas que estavam ali junto com Saulo e Barnabé, puseram as mãos sobre eles ali e os despediram, ou seja, para eles seguirem. Assim estes, versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como auxiliar. Então era Barnabé, Saulo e João. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome. Então esse Bar Jesus chamava Elimas, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, primeira vez que aparece aqui, Saulo para Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia inimiga, de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os principais das sinagogas: Irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo levantou-se e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens de Israel e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e fez o povo prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. Com braço poderoso os tirou dela e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho, dizendo: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel.
Antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temeis a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pois tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos notório, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede que não venha sobre vós o que os profetas disseram. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, pois opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. Olha que interessante. Depois de Paulo ter feito, esse discurso, essa pregação toda aqui na igreja de Antioquia, o povo, eles iam saindo, Paulo e Barnabé. E aí o povo rogou, ou seja, pediu-lhes que no próximo sábado, ou seja, no próximo culto, que eles voltassem para falar sobre as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortavam-nos a que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus
incitaram algumas mulheres devotas, de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora da sua região, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés. Partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu sempre gosto de marcar, e isso aqui eu preciso marcar. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E é assim que o povo de Deus precisa estar. Sempre o quê? Cheio de alegria, cheio do Espírito Santo. Amém? Então, Atos capítulo 12 e 13, nós lemos aqui agora. Amanhã nós continuaremos no livro de Atos. Então, volta um pouquinho agora e vamos para onde? Vamos lá para Levítico. Eu sei, Levítico é difícil, né, de ler, né? Mas eu tenho falado aqui, eu quero depois fazer um estudo só sobre Levítico, para a gente aprofundar mais nesse livro que é muito importante. Vamos lá? Levítico capítulo 15. As impurezas do homem e da mulher. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver um fluxo que saia do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta é a lei da imundícia. Quer o fluxo continue a escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Toda cama em que o homem que tiver o fluxo se deitar será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Quem lhe tocar a cama lavará as vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que esteve assentado o que tem o fluxo, lavará as vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir numa pessoa limpa, esta levará as suas vestes, se banhará em água e será imunda até a tarde. Toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. Qualquer que levar estas coisas lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Todo aquele tocado pelo que tem o fluxo, sem que este tenha lavado as mãos em água, lavará em suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, e todo o vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Então lavará as suas vestes, se banhará em água corrente e será limpo. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à entrada da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. O sacerdote os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Quando o homem tiver uma emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Quando também todo o vestiário e toda a pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundos até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e houver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Quando uma mulher tiver o fluxo menstrual e o fluxo de seu corpo for sangue, ficará 7 dias na impureza,
da sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo aquilo sobre o que se assentar será imundo. Todo aquele que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, ficará imundo até a tarde. Se um homem se deitar com ela, e a sua menstruação o atingir, ficará imundo até durante 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Quando uma mulher tiver fluxo sanguíneo por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando o fluxo se prolongar além do costume, ficará imunda enquanto durar o fluxo, como nos dias da sua menstruação. Toda cama em que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua menstruação. Quem as tocar ficará imundo, portanto lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando ela estiver livre de seu fluxo, contar-se-ão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à entrada da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um deles como oferta pelo pecado, e o outro em holocausto. Assim fará por ela expiação diante do Senhor por causa da impureza do seu fluxo. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei a respeito do homem que tem fluxo, daquele que ficou imundo em virtude de emissão de sêmen, da mulher em seu período menstrual, da pessoa que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Agora Levítico capítulo 16. O dia da expiação. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um cameiro para holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo na água, e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor. À entrada da tenda da congregação, Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode escolhido por sorte, como o bode emissário, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado, e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da oferta
pelo seu próprio pecado. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático, moído, e levará tudo para detrás do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo, e trará o seu sangue para detrás do véu. Fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim fará expiação pelo santíssimo lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação desde quando ele entrar para fazer propiciação no santíssimo lugar até sair, tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Daquele sangue espargirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará das impurezas dos filhos de Israel, e o santificará. Terminada a purificação do santíssimo lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão tirará o bode vivo. Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e os enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia vestido, antes de entrar no santíssimo lugar, e ali as deixará. Banhará o corpo em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. O homem que tiver soltado o bode emissário, lavará as suas vestes e banhará o corpo em água. Depois entrará no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi introduzido no santíssimo lugar para fazer expiação, serão levados para fora do arraial. As peles, a carne e o excremento serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas vestes, banhará o corpo em água e depois entrará no arraial. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque nesse dia far-se-á expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Será sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação. Porá as vestes sagradas de linho, e fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação e pelo altar e pelos sacerdotes,
e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez por ano, e fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Então é isso aí, né? Arão fez da forma que foi ordenado a ele, do jeitinho que Moisés recebeu a instrução de Deus, do Senhor, passou para Arão e Arão foi lá e fez. Então Levítico, ele vai nos trazer sobre essas relações, né, sacerdotais com o tabernáculo, com a questão da santificação, com a questão dos holocaustos, né, sobre como tinha os pecados perdoados naquela época, a expiação. Então, Levítico, estamos aí praticamente na metade. Então, nós lemos agora Levítico capítulo 15, capítulo 16, e agora nós vamos para Provérbios. Vamos lá agora ler em Provérbios, que lemos Salmos, né? E agora a gente encerra em Provérbios. Provérbios é um livro muito bom de ler, né? Provérbios é um livro, como se diz, gostoso, né, de ler. Vamos começar então Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso aqui você precisa gravar isso aí no seu coração, ó. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, empreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros, como os que descem à cova. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Pois os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Eles armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas praças, ou seja, altissonantemente quer dizer que é em grande voz, que é bem alto. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó tolos,
amareis a tolice? Até quando os escarnecedores desejam o escárnio e os loucos odiarão o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão abundantemente. Derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa desventura e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como tempestade o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Olha o que Deus estava falando aqui, hein? Olha como que é séria essa questão aqui. Visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Ou seja, as pessoas, elas aborreceram o conhecimento, quer dizer que elas não queriam buscar o conhecimento. E aí não preferiram o temor do Senhor. Visto que não quiseram o meu conselho, não quiseram os conselhos de Deus, através da Bíblia, através da palavra. E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, as pessoas procuravam mais os conselhos próprios da mente delas do que os conselhos de Deus. Porque o desvio dos tolos os matará, e a propriedade dos loucos os destruirá. Mas, versículo 33, o que me der ouvidos habitará seguro, e estará descansando do temor do mal. Aleluia. Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Que lindo isso aqui, né? A sabedoria entrará no teu coração. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se deleitam em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e cujos caminhos são iníquos. Livrar-te-á também da mulher adúltera e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, a qual deixou o companheiro da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os espíritos dos mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos bons, e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão exterminados da terra, e os infiéis serão dela eliminados.
Aleluia. Glória a Deus. Tive uma ideia aqui. Em outubro do ano passado, eu fiz um devocional só sobre provérbios. Do capítulo 1 ao 31 dias, cada dia um capítulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses devocionais que está salvo no meu Instagram e todos os dias, assim que eu encerrar, igual por exemplo, hoje eu estou encerrando Provérbios capítulo 1 e capítulo 2. Aí eu vou subir eles lá para o Store para vocês, né, acompanharem lá e assistirem, comentar e curtir e falar o que quiserem lá. Tá bom? Vai ajudar muito nessa reflexão de Provérbios. Tá bom? Deus, obrigado por mais um momento, Pai, que nós passamos lendo a Tua Palavra. Te agradeço, Senhor Deus, por o Senhor ter nos trago direção, o Senhor ter nos trago clareza sobre a Tua Palavra. Abençoa a minha vida, a minha família, guarda a minha casa. Abençoa a vida e a casa de cada pessoa que passou aqui nessa live. Que o Senhor possa dar instrução, que o Senhor possa fazer com que o Espírito Santo habite no lar de cada um, no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. E eu convido vocês para amanhã estarmos novamente aqui trazendo, né, fazendo mais um dia de live da leitura bíblica. Deus abençoe. Um abraço. Valeu aí para quem participou. Vai ficar salva essa live. Comente, curte. Vai ser top demais ter seu comentário lá. Valeu.